Os filhos rejeitaram o pai simples, mas não imaginavam a fortuna milionária que ele escondia. A uma dor que não sangra, um abandono que não deixa hematomas. É o silêncio de uma porta que se fecha, o eco de uma vida inteira de sacrifícios que se desvanece no ar frio da indiferença. É a dor de se tornar invisível para aqueles a quem se deu a luz. A história que vamos contar hoje é sobre essa dor, sobre um pai que se tornou um fardo, mas que, na sua simplicidade, guardava um segredo capaz de abalar os alicerces do mundo dos seus filhos. Convidamo-lo a mergulhar conosco neste drama que nos faz refletir sobre o que realmente valorizamos. E, enquanto a trama se desenrola, gostaríamos de saber, na sua opinião, o que é mais imperdoável, a ingratidão ou a ganância? Deixe a sua reflexão nos comentários, pois a sua perspectiva é uma peça valiosa na nossa conversa. Agora, prepare o seu coração, pois a jornada de Anselmo começa no dia em que o seu mundo ruiu. O cheiro a café acabado de fazer e a saudade era o que restava da vida de Anselmo. Aos 85 anos, o seu corpo, curvado por décadas a varrer as ruas da cidade antes de o sol nascer, movia-se com a lentidão de uma memória teimosa. O seu pequeno apartamento, num bairro operário que o progresso esquecera, era um museu de uma única pessoa, Cecília, a sua falecida esposa. Cada bibelo, cada pano de prato bordado, cada vaso de violetas na janela, era um eco do riso dela, uma sílaba do seu nome. Naquele dia, porém, o cheiro a café misturava-se com o cheiro a poeira e afinal, a sua filha, Patrícia, e o seu filho, Ricardo, tinham vindo ajudá-lo a organizar-se. Eles chegaram com a eficiência de liquidatários e o sorriso forçado de quem cumpre uma tarefa desagradável. Patrícia, com as suas unhas impecáveis e a sua aura de nova rica, começou a colocar etiquetas nos móveis. Ricardo, com o seu fato caro e a sua pressa de homem de negócios, atendia chamadas no seu telemóvel, a falar de ativos e de potencial de mercado. O ativo, Anselmo compreendia com uma dor surda, era a sua casa. O potencial de mercado era a sua expulsão. A desculpa, como sempre, veio embrulhada no papel de seda do cuidado. Uma queda na casa de banho, na semana anterior, um pequeno deslize que lhe deixará apenas uma nódoa negra e uma grande humilhação, fora o pretexto perfeito. Pai, o senhor não pode mais viver sozinho, disse Ricardo, a desligar finalmente a chamada. É perigoso. Nós não nos perdoaríamos se lhe acontecesse alguma coisa. Nós encontramos um lugar maravilhoso para si, emendou Patrícia, a mostrar-lhe o folheto de um lar de idosos. O Residencial Paraíso. Tem enfermagem 24 horas, atividades, jardins. O senhor vai adorar. Anselmo olhou para a fotografia no folheto. Idosos de sorrisos vazios a jogar as cartas num relvado de um verde artificial. Não era um paraíso. Era uma sala de espera. E a minha casa? Perguntou ele, a sua voz um fio. A casa, pai, nós vamos vendê-la, disse Ricardo, com a naturalidade de quem fala do tempo. O valor dela pagará o residencial por muitos anos e ainda nos ajudará a resolver uns problemas. É a solução mais inteligente. A sua vida inteira, reduzida a uma solução inteligente. Ele não discutiu. A sua força, que um dia varrera quilômetros de ruas, esvaíra-se na luta contra a indiferença dos seus próprios filhos. Ele apenas fez um pedido. Um único. Eu só quero levar os livros de contabilidade da vossa mãe. Estão naquela caixa, no fundo do armário. Ricardo e Patrícia trocaram um olhar de fastio. Os velhos livros de Cecília. Dezenas de cadernos de capa preta, onde ela, com a sua caligrafia meticulosa, anotara durante 40 anos as despesas da casa, o preço do pão, da carne, do leite. Para eles, era o diário da pobreza, um arquivo de uma vida de privações que eles queriam esquecer. Pai, para que levar esse lixo? Disse Patrícia, com um suspiro. Isso só vai ocupar espaço no seu novo quarto. Deixe isso para trás. Deixe o passado para trás. E assim, com essa frase, eles não apenas descartaram os livros. Descartaram a sua própria e inimaginável fortuna.
A viagem para o paraíso foi um funeral silencioso. O residencial ficava nos subúrbios distantes, um lugar de silêncio e de cheiro a desinfetante. O quarto de Anselmo era um cubo branco e anônimo, com uma cama, um armário e uma janela que dava para um muro. A sua nova vida. A despedida foi rápida. Um beijo na testa, a promessa de visitas que ambos sabiam que não cumpririam. E eles foram-se embora, aliviados, como quem acaba de se livrar de um fardo pesado. Anselmo ficou sozinho. Ele não chorou. A sua dor era demasiado seca para as lágrimas. Olhou para suas mãos, mãos que tinham construído uma vida a partir do nada, e sentiu-se inútil. As semanas que se seguiram foram um mergulho num nevoeiro de apatia. A sua saúde, antes robusta apesar da idade, começou a deteriorar-se. O seu corpo parecia estar a desistir, a seguir a direção que os seus filhos lhe tinham apontado. O seu único contato com o mundo exterior era através de Mariana, uma jovem voluntária que visitava o lar às terças-feiras. Ela via em Anselmo não apenas um velho doente, mas um homem de uma dignidade silenciosa e de uma tristeza profunda. Trazia-lhe jornais, ouvia as suas poucas palavras sobre Cecília, sobre o seu antigo trabalho. Foi numa dessas visitas que Anselmo, movido por um impulso que nem ele compreendia, talvez um último desejo de ser lembrado por algo mais do que o seu abandono, decidiu partilhar o seu segredo. Minha querida, disse ele, a sua voz um sussurro. Na minha antiga casa, no fundo de um armário, há uma caixa, cheia dos velhos livros de contabilidade da minha esposa. Os meus filhos acharam que era lixo. E talvez seja. Mas, para mim, são a história da minha vida. Você poderia ir buscá-los para mim? Antes que eles deitem tudo fora. Eu dou-lhe a chave do apartamento. Mariana viu a súplica nos olhos dele. E, embora soubesse que era contra as regras, o seu coração disse-lhe que era a coisa certa a fazer. Naquela mesma tarde, ela foi ao antigo bairro de Anselmo. A imobiliária. Já colocará uma placa de vende-se em frente ao prédio. Com um sentimento de urgência, ela usou a chave que Anselmo lhe dera e entrou no apartamento silencioso e poeirento. Estava quase vazio, exceto por alguns sacos de lixo e por uma caixa de cartão esquecida no fundo de um armário da cozinha. Dentro, estavam eles. Dezenas de cadernos de capa preta. Ela levou a caixa para sua própria e pequena casa, a planear levá-la a Anselmo na semana seguinte. Mas a curiosidade foi mais forte. Naquela noite, ela abriu um dos cadernos. A caligrafia de Cecília era de uma beleza quase matemática. Eram, de facto, registros de despesas. O preço do arroz, do feijão, o custo de um par de sapatos para o Ricardo. Mas, entre as anotações mundanas, havia outras. Nomes de empresas que ela não reconhecia. Siglas. E, ao lado, pequenos números, anotações de compra e venda. Ela abriu outro caderno, de uma década mais tarde. As despesas continuavam lá. Mas as outras anotações eram diferentes. Os nomes das empresas eram agora familiares. Microsoft, Apple, Coca-Cola. E os números, muito maiores. Intrigada, ela pegou no seu computador portátil. Escolheu uma das anotações mais antigas, de 1985. Uma empresa chamada Correio Expresso Federal. Ao lado, a anotação de Cecília, compra de 200 ações a $12. Mariana pesquisou. E o seu queixo caiu. A Correio Expresso Federal era o nome original da FedEx. Ela fez os cálculos, a ter em conta os desdobramentos de ações ao longo de 30 anos. E o número que apareceu no ecrã do seu computador era tão grande, tão absurdo, que ela pensou que se tinha enganado. Ela passou a noite em claro, a cruzar os dados dos cadernos de Cecília com os registros históricos da Bolsa de Valores. Cada caderno era um novo capítulo de uma saga financeira inacreditável. E, lentamente, a verdade, em toda sua genialidade e simplicidade, revelou-se. Anselmo, na sua longa carreira como varredor de rua, passará 40 anos a varrer a calçada em frente ao edifício da Bolsa de Valores de São Paulo. E, todos os dias, ele ouvia. Ouvia os fragmentos de conversas dos corretores que saíam para fumar, as suas gabarolices,
as suas dicas quentes, os seus lamentos. Ele não entendia nada daquela linguagem, mas, como um pássaro a apanhar migalhas, ele apanhava os nomes, as siglas, os zumbidos do mercado. E, todas as noites, ele contava a sua Cecília o que ouvirá. Hoje eles não paravam de falar de uma tal de maquininhas de negócios internacionais, dizia ele. E Cecília, uma mulher com apenas a 4ª classe, mas com uma intuição e uma inteligência afiadas como um diamante, anotava tudo. Ela via os padrões. E, com as parcas economias que conseguia poupar das despesas da casa, ela investia. Pequenas quantias, sempre, mas consistentemente. Ao longo de 4 décadas. Os livros de contabilidade não eram um diário da pobreza. Eram o livro-razão de uma fortuna secreta e monumental, construída, centavo a centavo, com a sabedoria intuitiva de uma dona de casa e com o lixo informativo que o seu marido varria do chão do mundo financeiro. Mariana olhou para a pilha de cadernos sobre a sua mesa. E sentiu o peso do que descobrira. Aquilo não era apenas dinheiro. Era uma história de amor, de parceria, de uma genialidade silenciosa. Era um testamento. E estava a ser tratado como lixo. Na manhã seguinte, a sua primeira chamada não foi para Anselmo. Foi para um tio seu, um advogado tributário, a única pessoa em quem confiava. Ela contou-lhe a história. E, do outro lado da linha, houve um longo e chocado silêncio. Minha querida, disse o tio, finalmente, a sua voz um sussurro de espanto. Você não encontrou os livros de contabilidade de uma dona de casa. Você encontrou o mapa do tesouro de um dos maiores e mais secretos investidores privados deste país. Ele fez uma pausa. E o herdeiro deste império está, neste momento, a apodrecer no asilo, abandonado pelos filhos que acabam de deitar fora sua própria e inacreditável herança. Nós precisamos de agir. E rápido. Antes que eles vendam aquele apartamento e a última prova física desta história desapareça para sempre. O tio de Mariana, o doutor Afonso, não era apenas um advogado tributário. Era um velho leão da lei, um homem cuja carreira fora construída a desmantelar as fraudes complexas dos ricos e poderosos. Ele olhou para os cadernos de capa preta espalhados sobre a sua mesa de mogno, não com a curiosidade de um parente, mas com a reverência de um arqueólogo a descobrir uma nova tumba de Faraó. Ele passou a noite em claro, um charuto apagado nos seus lábios, a sua mente a dançar com os fantasmas dos números, a cruzar as anotações de Cecília com a história econômica do Brasil e do mundo. Na manhã seguinte, quando Mariana voltou ao seu escritório, encontrou-o exausto, mas com os olhos a arder de uma excitação febril. Ele apontou para os cadernos. Isto, minha querida, disse ele, a sua voz um sussurro de espanto, não é uma carteira de ações. É um ecossistema. A sua tia-avó não era uma investidora. Era uma profetisa. Ela não comprava ações, comprava o futuro. Ele mostrou-lhe. As anotações não eram aleatórias. Cecília comprará ações da Telebrás antes da privatização. Comprará ações da Embraer quando ela era apenas uma promessa estatal. E, o mais espantoso de tudo, através de um obscuro corretor com quem Anselmo fizera amizade, ela comprará, em 1980, um pequeno lote de uma empresa de computadores de garagem chamada Apple, e nunca o vendera. O dinheiro da venda da casa de Anselmo, a fortuna pela qual os seus filhos o tinham descartado, era, nas palavras de Afonso, o equivalente ao troco do café da manhã da fortuna real. A quantia era tão vasta, tão estratosférica, que desafiava a lógica. O nosso primeiro passo, disse Afonso, a sua voz a tornar-se subitamente dura e estratégica, não é atacar. É proteger o rei. Precisamos de tirar o seu amigo daquele lugar. E precisamos de o fazer de forma que aqueles 2 abutres não sintam o cheiro da carniça. A visita deles ao residencial Paraíso foi uma obra de teatro. Afonso apresentou-se não como um advogado, mas como um antigo colega de Anselmo do tempo da Bolsa, um amigo reencontrado. A sua presença, a sua aura de poder silencioso, intimidou a administração do lar. Eles encontraram Anselmo no seu quarto branco, a olhar pela janela, uma figura cinzenta a desvanecer-se na luz cinzenta. A sua alegria ao ver Mariana foi um sol fraco a tentar romper as nuvens. E foi a ela que ele falou, a ignorar o estranho bem vestido. Os livros, minha filha. Você os encontrou? Foi Mariana quem lhe contou. Não sobre os números, não sobre os milhões, mas sobre a genialidade da sua Cecília. Ela abriu um dos cadernos e mostrou-lhe as anotações.
Veja, seu Anselmo. Veja o que ela fez. Veja como ela era brilhante. E Anselmo, ao olhar para a caligrafia da sua esposa, para a prova da sua parceria secreta, não sentiu a alegria da riqueza. Sentiu uma onda de saudade tão avassaladora que o seu corpo envelhecido se curvou. Ele chorou, pela primeira vez desde que fora abandonado. Chorou não pela sua perda, mas pela sua redescoberta. Aqueles livros não eram um tesouro. Eram a sua Cecília. A sua alma, a sua mente, a sua prova de que a vida deles, a sua vida simples, não fora em vão. Quando Afonso, com uma delicadeza que lhe era invulgar, lhe explicou a dimensão da sua fortuna, a reação de Anselmo foi de uma recusa quase infantil. Esse dinheiro não é meu, disse ele. É dela. Eu não o quero. Mas então, Afonso disse as palavras que mudariam tudo. Eles chamaram-lhe lixo, Anselmo. Chamaram a história da sua vida, ao gênio da sua esposa, lixo. E venderam a sua casa, a casa da Cecília, para construir as suas vidas de mentira sobre as cinzas da vossa memória. O Senhor não tem de usar este dinheiro, mas tem o dever de o proteger. Pela honra da Cecília. A honra da Cecília. Aquela era uma linguagem que Anselmo compreendia. Ele ergueu os olhos, e o fogo, que parecia extinto, reacendeu-se. A sua transferência do lar foi executada com uma precisão militar. Afonso apresentou à direção um documento impecável, a assumir a tutela legal e médica de Anselmo, com base numa procuração que o próprio Anselmo, agora lúcido e determinado, assinou. Foi transferido, oficialmente, para uma clínica especializada em reabilitação pulmonar na Suíça. Na realidade, foi levado para uma cobertura discreta e luxuosa, com vista para o parque, um quartel-general a partir do qual a sua guerra silenciosa seria travada. A primeira coisa que Anselmo fez no seu novo lar foi pedir a Mariana que trouxesse os livros de Cecília. E, rodeado por eles, ele começou a sua nova vida, não a de um milionário, mas a de um curador. O guardião da memória da sua esposa. Enquanto a base de Anselmo era solidificada, os castelos de areia dos seus filhos começavam a sentir a maré subir. A empresa de logística de Sérgio, a Log Fácil, que ele expandira de forma imprudente, começou a ter problemas. A sua estratégia baseava-se em cortar custos, em sobrecarregar os seus motoristas e em adiar a manutenção da sua pequena frota. E as consequências começaram a chegar. Um dos seus caminhões, com os pneus carecas, teve um acidente, a causar um prejuízo enorme. Um cliente importante queixou-se de atrasos constantes e cancelou o contrato. As suas finanças, antes infladas pelo dinheiro do pai, começaram a sangrar. E ele, na sua arrogância, em vez de corrigir o rumo, dobrou a aposta, a contrair um empréstimo avultado para comprar mais um caminhão, a tentar tapar o buraco com mais dívida. Cláudia, por sua vez, vivia o seu sonho de plástico. A sua nova cozinha era o seu palco. Mas as suas festas, embora perfeitas na aparência, eram frias, desprovidas de qualquer alegria genuína. O seu marido, um homem que se casara com a sua ambição, começava a ressentir-se dos seus gastos extravagantes. Numa noite, depois de mais um jantar para pessoas importantes, a discussão explodiu. Você não percebe, Cláudia? Estamos a viver para além das nossas posses. O dinheiro da venda da casa do seu pai não é um poço sem fundo. Mas é a nossa oportunidade, retorquiu ela. É assim que se constrói um network. A sua conversa não era sobre amor ou sobre parceria. Era sobre gestão de ativos. E o principal ativo, a paciência do seu marido, estava a esgotar-se. Foi no meio destas pequenas e crescentes crises que eles se lembraram do pai. Não com saudade, mas com uma irritação burocrática. Já passou um mês, disse Sérgio ao telefone. Precisamos de ir lá ao asilo, assinar os papéis do pagamento do próximo mês. O telefonema deles para o Residencial Paraíso foi o som de um fósforo a ser riscado num barril de pólvora. A voz da recepcionista era fria e formal. Lamento, senhor. Mas o paciente Anselmo de Almeida já não se encontra nesta instituição. Como assim, já não se encontra? Para onde é que ele foi? Perguntou Sérgio, a sua voz a subir de tom. Ele foi transferido, a pedido do seu representante legal, o Dr. Afonso Monteiro, para tratamento no estrangeiro. Não temos mais informações. Afonso Monteiro. O nome era vagamente familiar para Sérgio. Um advogado. Um dos amigos importantes com quem o seu pai, por vezes, falava ao telefone.
Mas como? Como é que o seu pai dócil e derrotado, arranjara um representante legal daquele calibre? E tratamento no estrangeiro? Aquilo não fazia qualquer sentido. A sua primeira reação foi de raiva. Alguém estava a tentar roubar-lhes o pai. Alguém estava a tentar apoderar-se do pouco que ele ainda tinha. Eles foram ao escritório do Dr. Afonso, prontos para uma batalha. Mas o que encontraram foi uma muralha de cortesia impenetrável. Sim, confirmou a secretária de Afonso. O doutor está a representar o vosso pai. Sim, a sua condição de saúde exigiu um tratamento especializado. Não podemos fornecer mais detalhes, devido à confidencialidade cliente-advogado. Sim, o vosso pai está bem e a receber o melhor cuidado possível. Tenham um bom dia. Eles saíram do escritório, atordoados. A sua narrativa, a do pai frágil sob o seu cuidado benevolente, fora-lhes roubada. Alguém, um poder desconhecido, tomara o controlo. E eles estavam completamente no escuro. Na sua cobertura com vista para o parque, Anselmo, com a ajuda de Mariana, dava os seus primeiros passos no mundo que ele observara durante tanto tempo do lado de fora. A sua mente, antes focada na sobrevivência, estava agora a explorar as possibilidades. A sua primeira instrução a Afonso fora clara. Eu não quero este dinheiro para mim, dissera ele. Quero que ele sirva para alguma coisa. Quero que ele honre a inteligência da Cecília. E Afonso, o velho leão da lei, sorrira. Oh, ele vai servir, meu amigo. Ele vai servir para muita coisa. A sua primeira ação foi a criação de uma holding de investimento, a CIA Futuro, Cecília e Anselmo. E a primeira aquisição da CIA Futuro, feita através de uma série de intermediários, foi a de uma pequena empresa de crédito, especializada em conceder empréstimos de alto risco a pequenas empresas de logística. A mesma empresa a que Sérgio recorrera para o seu último e desesperado empréstimo. De um dia para o outro, sem o saber, Sérgio já não devia dinheiro a um banco anônimo. Devia dinheiro ao seu próprio pai. A segunda jogada foi mais subtil. Afonso descobriu que o marido de Cláudia, um promotor imobiliário, tinha uma obsessão: adquirir um pequeno e velho edifício de escritórios no centro da cidade, perfeitamente localizado para o seu próximo projeto de luxo. A CIA Futuro comprou o edifício, discretamente, uma semana antes de ele fazer a sua oferta. As peças do grande jogo de xadrez estavam a ser colocadas no tabuleiro. Os filhos de Anselmo, a lutar as suas pequenas e desesperadas batalhas pela sobrevivência financeira, não faziam a mais pequena ideia de que o seu adversário invisível, o deus ex-machina que parecia estar a conspirar contra eles, era o mesmo homem que eles tinham abandonado no asilo. A cena final desenrola-se no novo santuário de Anselmo. Ele está sentado, não numa poltrona, mas a uma grande mesa de trabalho, rodeado pelos livros de Cecília. Com a ajuda de Mariana, ele está a aprender a usar um computador. A sua artrite torna o processo lento, mas a sua determinação é de ferro. Ele não está a ver o mercado de ações. Está a pesquisar. A pesquisar sobre a história das ruas de São Paulo, sobre os bairros que ele varrera durante 50 anos. Mariana aproxima-se. Traz-lhe um chá. O que o senhor procura, seu Anselmo? Pergunta ela, suavemente. Anselmo aponta para o ecrã. Para um mapa antigo da cidade. O seu dedo enrugado pousa sobre um pequeno terreno, perto da antiga Estação da Luz. O lugar onde ele e a Cecília se tinham encontrado pela primeira vez. Estou a procurar por um lugar para construir, minha filha, diz ele, os seus olhos a brilhar com uma nova luz. Não um prédio, não um negócio. Uma biblioteca. Uma biblioteca pública, com o nome dela. Cecília. Um lugar onde as histórias, como as dela, nunca mais sejam tratadas como lixo. A sua vingança não seria uma destruição. Seria uma criação. Ele usaria sua fortuna não para demolir o mundo dos seus filhos, mas para construir, no coração da cidade que eles tanto amavam e desprezavam, um monumento eterno à mulher que eles nunca se deram ao trabalho de conhecer. A batalha não era por dinheiro. Era por imortalidade. A biblioteca era a sua vingança. Não uma vingança de fogo e de enxofre, mas uma vingança de pedra, de vidro e de silêncio. Enquanto seus filhos se debatiam nas suas gaiolas douradas, Anselmo passava os seus dias a construir. A cobertura, que fora escolhida por Afonso pela sua segurança, tornará-se o seu ninho de águia, o seu ateliê de sonhos. Com a ajuda de uma equipa de jovens arquitetos que Mariana encontrara,
ele mergulhou no projeto da Biblioteca Cecília Almeida. Ele não era um arquiteto, mas era um homem que conhecia a alma de uma cidade. Conhecia as suas veias, as suas artérias, as rotas que o sol percorria no céu de inverno, a direção dos ventos que varriam as avenidas. O projeto que nascia sob a sua orientação não era um caixote de betão moderno, mas um organismo vivo. Um edifício com pátios internos, com fontes que murmuravam, com janelas que enquadravam a paisagem urbana como quadros. Um lugar onde a luz seria a principal protagonista, a dançar sobre as lombadas dos livros. Seria um farol de conhecimento no coração da cidade que ele, um dia, varrera. E, em cada detalhe, em cada escolha de madeira, em cada curva de uma escada, ele honrava a memória da sua Cecília. A sua dor estava a ser sublimada em beleza. Enquanto a beleza florescia no mundo de Anselmo, a fealdade metastizava-se no de Sérgio. A sua reunião com o seu novo credor foi uma lição de terror corporativo. Ele foi convocado para um escritório anônimo, onde foi recebido não por um banqueiro, mas por um advogado da equipa de Afonso. Um homem que não sorria. A CIA Futuro adquiriu a sua dívida, Sr. Almeida, disse o advogado, com a frieza de um legista a descrever uma autópsia. E, ao analisarmos a sua contabilidade, encontramos irregularidades. Muitas delas. Fraude fiscal, violações de leis laborais, uma gestão imprudente que roça o criminoso. Temos duas opções. Ou iniciamos um processo de falência fraudulenta, que resultará, muito provavelmente, na sua prisão. Ou o senhor coopera. A cooperação significava a sua aniquilação. Sérgio foi forçado a assinar um acordo em que entregava o controlo total da Logfácil a um gestor nomeado pela CIA. Mas ele não foi despedido. Essa teria sido uma misericórdia. O seu novo cargo era o de consultor de transição. O seu trabalho era o de ensinar ao novo gestor todos os seus truques sujos, todos os seus atalhos, todas as suas pequenas fraudes. Era uma confissão diária e humilhante. E o seu antigo escritório, a sua sala com vista para o poder, fora-lhe tirado. A sua nova mesa ficava num canto da garagem, ao lado das carrinhas que ele já não possuía, onde podia cheirar o óleo e o desespero. Todas as manhãs, ele tinha de se apresentar ao homem que o substituíra, um jovem MBA de sorriso frio que o tratava com uma cortesia condescendente que era pior do que qualquer insulto. Ele era um fantasma na sua própria empresa, um rei deposto forçado a polir o trono do seu sucessor. Para Cláudia, a tortura era mais subtil, mas igualmente devastadora. A sua guerra era travada nos campos de batalha silenciosos dos jantares e dos eventos sociais. O marido, desesperado para conseguir o terreno para o seu projeto, fez uma nova e mais alta oferta. A CIA Futuro, através dos seus advogados, respondeu com uma contraproposta que era um insulto, o dobro do valor. E, ao mesmo tempo, vazou para a imprensa de negócios a notícia de que um grande grupo hoteleiro internacional, uma empresa de fachada criada por Afonso, estava também interessado no terreno, a iniciar uma guerra de lances que o marido de Cláudia não tinha como vencer. Ele tornou-se um homem obcecado, a passar as noites em claro, a tentar encontrar financiamento, a sua frustração a derramar-se sobre Cláudia. As suas discussões eram agora constantes, venenosas. É o seu network inútil. As suas amigas ricas. Nenhuma delas mexe uma palha para nos ajudar, gritava ele. É a sua incompetência. A sua incapacidade de fechar um negócio, retorquia ela. A sua casa, antes um palco para sua felicidade encenada, tornará-se uma trincheira. O seu filho, Pedrinho, sentindo a tensão, começou a ter problemas na escola. Tornou-se uma criança ansiosa, introvertida. E cada chamada da psicóloga da escola era mais uma rachadura no verniz da vida perfeita de Cláudia. A sua queda social foi selada num evento de caridade. Ela tentará, desesperadamente, manter as aparências. Mas, à meio da noite, um oficial de justiça, discreto mas visível para todos os que importavam, entregou ao seu marido uma notificação de uma nova ação judicial, movida por um dos seus antigos sócios que se sentirá traído. A cena, presenciada por todo o seu círculo social, foi a sua execução pública. Eles foram-se embora, sob um coro de sussurros. A sua coroa de rainha social caíra, e todos viram que, por baixo dela, não havia nada. Foi no meio desta espiral de desgraça que a semente da suspeita, antes uma pequena e incômoda erva daninha, começou a crescer e a sufocar tudo o resto. A simultaneidade dos seus desastres.
A precisão cirúrgica dos ataques. A eficiência de um inimigo que parecia conhecer cada uma das suas fraquezas, cada um dos seus movimentos. Isto não é azar, Cláudia, disse Sérgio, numa noite, ao telefone, a sua voz um sussurro rouco e paranoico. Isto é orquestrado. Alguém está a caçar-nos. Um de cada vez. A sua primeira suspeita recaiu sobre os seus rivais de negócios. Mas não fazia sentido. Os ataques eram demasiado pessoais, demasiado poéticos na sua crueldade. Eles começaram a sua própria e desajeitada investigação. Com o pouco dinheiro que lhes restava, contrataram um detetive particular de segunda categoria. Um homem que cheirava a uísque barato e a fracasso. A sua única pista era o nome que lhes assombrava, CIA Futuro. O detetive, surpreendentemente, encontrou algo. Não através de bases de dados corporativas, mas através de boatos, de conversas de café no mundo jurídico. O nome que se sussurrava, ligado à misteriosa e agressiva CIA, era o de um velho advogado, um tubarão aposentado chamado Afonso Monteiro. O nome caiu sobre Sérgio como uma tonelada de tijolos. Afonso Monteiro. O melhor amigo do seu avô. O padrinho do seu pai. O tio Afonso que ele vagamente se lembrava de visitar na infância, um homem de voz grave e de um olhar que parecia ver através dele. O homem que o seu pai tentará contactar várias vezes, nos últimos anos, e de quem eles sempre zombaram. Deixe o tio Afonso em paz, pai. Ele é um homem ocupado. Não tem tempo para as suas histórias. A ligação era demasiado terrível para ser uma coincidência. Mas ainda não fazia sentido. O tio Afonso era um velho reformado. Como poderia ele ter tal poder? A menos que ele não estivesse a agir sozinho. A menos que ele fosse apenas o general. E que o rei. Eles precisavam de provas. E a única forma era chegar perto do seu pai. Mas como? Ele estava na Suíça, num mundo inacessível. Foi Cláudia quem teve a ideia, uma ideia nascida da sua própria e superficial experiência. Se o seu pai se tornará um filantropo, então ele precisaria de uma cara pública para os seus projetos. Ela começou a seguir obsessivamente qualquer notícia relacionada com novos projetos culturais ou de caridade. E, finalmente, encontrou uma pequena nota num blog de arquitetura. O anúncio de um concurso para o projeto de uma nova biblioteca pública no centro da cidade. Um projeto financiado por uma entidade anônima. E o nome da pessoa de contato para o concurso era o de uma jovem arquiteta, uma tal de Mariana. A sua intuição de mulher desprezada disse-lhe que aquilo era um rasto. Ela e Sérgio foram à pequena empresa de arquitetura. Fingiram ser potenciais clientes. E, enquanto Mariana lhes mostrava o seu portfólio, Cláudia fez a pergunta, com uma naturalidade estudada. Nós vimos o vosso nome ligado ao projeto da nova biblioteca. Um projeto fascinante. Deve ser um cliente muito especial. Mariana, jovem e orgulhosa do seu trabalho, sorriu. Oh, ele é o mais especial de todos. Um homem de uma sabedoria e de uma gentileza incríveis. É uma honra trabalhar para ele. Ele está a supervisionar cada detalhe pessoalmente. Pessoalmente? Perguntou Sérgio, a tentar manter a sua voz calma. Mas eu pensei que ele estivesse no estrangeiro. Mariana franziu a testa, confusa. No estrangeiro? Não, de todo. Ele vive aqui mesmo, em São Paulo. Numa cobertura encantadora, com vista para o parque. O sangue gelou nas veias de Sérgio e Cláudia. Não na Suíça. Aqui. O tempo todo. A história da clínica, do tratamento, tudo fora uma mentira. Uma cortina de fumo para os manter afastados enquanto ele, o seu pai fraco e doente, movia as peças do seu jogo de vingança a partir do seu quartel-general de luxo. A sua fraqueza fora uma máscara. A sua simplicidade, uma arma. E eles, na sua arrogância, tinham-na subestimado de forma fatal. Naquela noite, a sua raiva era de um tipo diferente. Não era a raiva da frustração. Era a raiva da humilhação. A raiva de terem sido enganados, manipulados, destruídos, não por um inimigo poderoso, mas pelo homem que eles tinham considerado lixo. Nós vamos acabar com isto, disse Sérgio, a sua voz um rosnado. Nós vamos àquele apartamento. Nós vamos confrontá-lo. E vamos expô-lo.
O velho senil que enganou a todos. Vamos ver o que os seus novos amigos importantes acham disso. O seu plano era um ato de desespero suicida. Eles não tinham mais nada a perder. A sua intenção era a de criar um escândalo, de arrastar o seu pai para a lama com eles. Na sua cobertura, Anselmo estava sentado em frente a uma janela que ia do chão ao teto, a observar a cidade a acender as suas luzes. A sua respiração era mais fácil, a sua força, recuperada. Ao seu lado, Afonso Monteiro observava-o em silêncio. Eles descobriram, disse Anselmo, sem se virar. Eu sinto. Eles estão a vir. As nossas equipas de segurança podem impedi-los, Anselmo, disse Afonso. Anselmo abanou a cabeça. Não. Deixem-nos vir. Esta batalha não pode ser vencida por procuração. Tem de ser cara a cara. Ele virou-se para o seu velho amigo, e nos seus olhos havia uma tristeza antiga, mas também uma aceitação tranquila. A Cecília costumava dizer que não se pode coser um tecido podre. Mas, às vezes, Afonso, às vezes, antes de se deitar fora o retalho, é preciso fazer uma última tentativa. Dar um último ponto. Ele olhou para a porta da sua suíte, à espera do som da campainha. A sua última lição estava prestes a ser ensinada. E seria a mais dura de todas. Não para eles, mas para ele. A lição sobre o que resta quando se destrói aquilo que se criou. A lição sobre o silêncio que se segue à vitória. A escuridão da estação rodoviária engoliu Jonas, mas não a sua resolução. Cada passo que ele dava para longe da plataforma 7, o cais do seu exílio, era um passo em direção a um futuro incerto, mas seu. Ele era um homem da estrada, e a estrada, com as suas infinitas possibilidades e o seu anonimato consolador, estava a chamá-lo de volta. Ele não olhou para o bilhete de autocarro na sua mão. Não precisava. O destino não era um lugar, mas uma direção. Para o interior, para as montanhas, de volta ao coração da terra que guardava o seu único e verdadeiro segredo. A viagem durou 2 dias. 2 dias em que Jonas se sentou junto à janela do autocarro, a ver a paisagem de Betão de São Paulo a dissolver-se lentamente na tapeçaria verde e ocre de Minas Gerais. Ele sentia-se um fantasma, um homem fora do tempo, a viajar não apenas pelo espaço, mas pela sua própria memória. Quando finalmente desceu em Coroas, uma pequena cidade histórica aninhada no sopé da Serra do Espinhaço, sentiu o ar puro e o silêncio como um bálsamo. As ruas de paralelepípedos, as casas coloniais com as suas janelas coloridas, o ritmo lento das pessoas, tudo aquilo era o antídoto para a pressa febril e a indiferença fria do mundo dos seus filhos. Ele encontrou abrigo numa pequena pensão, a Pensão da Matriz, gerida por uma viúva de olhos bondosos e mãos trabalhadoras chamada Dona Elvira. Alugou o quarto mais pequeno, um cubículo simples com uma cama de ferro e uma janela que dava para um quintal com um pé de jabuticaba. Para o mundo, ele era apenas seu Jonas, um aposentado de São Paulo à procura de sossego. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma fagulha de paz. A sua nova vida encontrou rapidamente a sua rotina. As suas manhãs eram passadas a caminhar pelas colinas circundantes, não como um turista, mas como um geólogo amador a revisitar a sua paixão. Ele não se aproximou do local exato da sua descoberta, um lugar sagrado e perigoso na sua memória, mas sentiu a sua proximidade como o calor de uma fogueira distante. As tardes eram dedicadas ao trabalho. Com a sua habilidade inata para consertar coisas, ele rapidamente se tornou uma figura útil na pequena cidade. Consertava uma cadeira que rangia, afiava uma faca, reparava o velho rádio de um vizinho. E, em troca, recebia não apenas dinheiro, mas sorrisos, um prato de pão de queijo, um convite para um café. Estava a reconstruir a sua dignidade, não com grandes feitos, mas com pequenos atos de utilidade e de conexão humana. Enquanto a vida de Jonas encontrava um novo e humilde leito, a dos seus filhos corria como uma torrente de prosperidade superficial. Em São Paulo, Sérgio e Cláudia tinham conseguido, com uma eficiência notável, apagar a memória do seu ato. A culpa, uma visita inconveniente, fora rapidamente expulsa com a mobília de uma vida nova e mais luxuosa. Com a sua parte do dinheiro da casa do pai, Sérgio expandiu a sua pequena empresa de logística. Comprou 2 carrinhas novas, contratou mais 2 funcionários e alugou um escritório com uma recepcionista bonita. Sentia-se um capitão de indústria, um vencedor. Cláudia, por sua vez, realizou o seu sonho. A sua cozinha foi transformada numa obra-prima de mármore de Carrara e de eletrodomésticos alemães.
A sua casa tornou-se o palco de jantares elegantes, onde ela exibia as suas novas aquisições e a sua felicidade cuidadosamente encenada. E o seu pai? Perguntou uma amiga, num desses jantares. Ah, o papai está ótimo, respondeu Cláudia, com um suspiro de filha dedicada. Está a viver numa estância balnear maravilhosa, cheia de amigos, a jogar as cartas e a dançar. Foi a melhor coisa que fizemos por ele. Ele rejuvenesceu. Eles tinham tentado ligar para a pensão Estrela do Mar, em Itanhaém, na primeira semana. Quando a dona da pensão lhes disse que Jonas nunca aparecerá, eles sentiram um breve calafrio. Mas a sua capacidade de autojustificação era infinita. Ele está a ser dramático, disse Cláudia ao irmão. Provavelmente foi para a casa de um dos seus velhos amigos da estrada. Quer nos fazer sentir culpados. É melhor não insistirmos. Quando ele precisar de dinheiro, ele aparece. E assim, com essa lógica perversa, eles deram a si mesmos a permissão para o esquecerem. O pai deles, na sua mente, não estava desaparecido. Estava apenas a ser teimoso. E a sua ausência, no fundo, era um alívio. Em Coroas, a pensão de Jonas não era suficiente para cobrir todas as suas despesas. Ele precisava de um pouco mais de dinheiro para viver sem ter de pedir ajuda. E foi o seu segredo, guardado por tanto tempo, que lhe ofereceu a solução. Ele não tocaria nas grandes pedras brutas, a sua herança. Mas, ao longo dos anos, ele encontrara algumas pedras mais pequenas, fragmentos da veia principal. Numa das suas caixas, havia uma, do tamanho de uma unha do polegar. Durante várias noites, no silêncio do seu quarto, ele trabalhou. Sem as ferramentas adequadas, o processo foi lento, meditativo. Usando uma série de lixas de água e um pedaço de couro, ele começou a polir a pequena pedra, a remover a sua casca leitosa e áspera, a libertar a luz que dormia no seu interior. E, quando terminou, a opala fantasma brilhou na sua mão, a sua luminescência azul a parecer líquida, viva. Havia em Coroas um velho ourives, o mestre Afonso, um homem cuja reputação de honestidade era tão sólida como o ouro que ele trabalhava. A sua pequena loja, na praça principal, era um museu de gemas e de histórias. Jonas entrou, o coração a bater um pouco mais rápido. Mestre Afonso, disse ele, eu encontrei esta pedra nas minhas caminhadas. Gostaria de saber se ela tem algum valor. Ele colocou a pequena opala polida sobre o balcão de veludo negro. Mestre Afonso, um homem que passará 70 dos seus 85 anos a olhar para as entranhas da terra, pegou na sua lupa de joalheiro. Ele examinou a pedra em silêncio por um longo tempo. Depois, baixou a lupa e olhou para Jonas, os seus olhos, antes cansados, agora a brilhar com uma intensidade juvenil. Meu amigo, disse o velho ourives, a sua voz um sussurro reverente. Onde é que o senhor encontrou isto? Num riacho, nas montanhas, mentiu Jonas. Eu já vi todas as opalas que estas serras podem dar. As nobres, as de fogo, as arlequim. Mas isto, ele empurrou a pedra delicadamente com o dedo, isto é outra coisa. A cor, a profundidade, fogo fantasma. Isto não é uma pedra. É uma lenda. O senhor não tem a mais pequena ideia do que tem nas mãos, pois não? Pensei que talvez valesse alguns trocados, disse Jonas, com sinceridade. Mestre Afonso riu, uma risada que veio do fundo da sua alma. Alguns trocados. Meu caro senhor, uma pedra como esta, deste tamanho e desta qualidade, nunca vi nada igual. O valor é difícil de estimar, mas é considerável. Muito considerável. A honestidade do velho era total. Eu posso comprar-lhe, continuou ele. Mas não lhe pagarei o que ela vale. Porque o que ela vale, eu não tenho. Mas pagar-lhe-ei 10 vezes o que qualquer outro comerciante desonesto lhe ofereceria. E dou-lhe um conselho. Ele inclinou-se sobre o balcão, a sua voz a baixar. Um tesouro como este atrai 2 tipos de homens, os que o admiram e os que o cobiçam. E os segundos são sempre em maior número e mais barulhentos. Tenha muito, muito cuidado com quem sabe disto. Jonas saiu da loja com o bolso mais pesado do que estivera em anos e com o coração ainda mais. A sua pequena pedra, o seu segredo, era real. Era valioso. Mas as palavras de Mestre Afonso ecoavam na sua mente. O seu tesouro era também um perigo. O velho ourives, no entanto, estava demasiado excitado pela descoberta para guardar apenas para si.
A sua reputação dependia de ter acesso às melhores e mais raras gemas. Ele pegou no telefone e ligou para um dos seus contactos mais importantes, um negociante de pedras preciosas em Belo Horizonte, um homem com ligações ao mercado internacional. Ciro, você não vai acreditar no que acaba de entrar pela minha porta, disse Afonso, a sua voz a tremer de excitação. Uma nova Opala. Da Serra do Espinhaço. Mas não é como nada que já vimos. Tem um fogo azul, uma luz que parece vir de outro mundo. Eu chamo-lhe a Opala Fantasma. É conhecido apenas como o Barão. Ele controla, através da força e da intimidação, uma parte significativa do comércio ilegal de gemas do Estado. Ele está a olhar para uma fotografia que o negociante Ciro lhe enviou. A fotografia da Opala de Jonas. O Barão faz um zoom na imagem. Ele vê o fogo azul, a profundidade, a singularidade da pedra. E, como um tubarão a sentir o cheiro de sangue na água, ele sente o cheiro de uma riqueza imensa e desprotegida. Ele levanta os olhos do telemóvel e olha para o homem de pé, em silêncio, no canto da sala. Um homem de ombros largos, com uma cicatriz no rosto e olhos que não continham qualquer emoção. O seu chefe de segurança e executor. Eu quero isto, Ramiro, diz o barão, a sua voz um rosnado baixo. Ele mostra a fotografia. E eu não quero a pedra. Eu quero a mina. Quero a fonte. Ele levanta-se e caminha até a janela, a olhar para a cidade lá embaixo. O Ciro disse-me que a pedra veio de um velho, um forasteiro, na cidade de Coroas. Um tal de Jonas. Encontre-o, descubra de onde é que ele tirou isto. Use os meios que forem necessários. E traga-mo. Traga-me o velho e o seu segredo. A paz que Jonas encontrara em Coroas era a paz frágil de uma folha a flutuar num riacho, inconsciente da cascata que se aproximava. A chegada de Ramiro foi como uma doença, uma presença silenciosa e ameaçadora que começou a pairar sobre a cidade. Ele sentava-se no café da praça, a observar, a sua paciência a de uma aranha à espera. Mestre Afonso tentou proteger Jonas, a mentir, a desviar as suspeitas. Mas o seu medo era palpável, e Ramiro, um predador experiente, sentiu-o. Ele sabia que o velho ourives estava a esconder alguma coisa. Sabia que a sua presa estava perto. Enquanto a teia se fechava em Coroas, os castelos de areia de Sérgio e Cláudia, em São Paulo, começavam a ser erodidos pela maré da realidade. A empresa de Sérgio, a Log Fácil, que ele expandira com uma arrogância imprudente, começou a falhar. Um dos seus caminhões, com a manutenção adiada para cortar custos, teve um acidente grave, a causar um prejuízo que o seu seguro mal cobria. Um cliente importante, cansado dos atrasos e do serviço de má qualidade, cancelou um contrato lucrativo. O dinheiro da venda da casa do pai, que ele pensava ser um poço sem fundo, revelou-se ser apenas um penso rápido para uma ferida que era, na verdade, a sua própria incompetência. A sua prosperidade era uma miragem, e o deserto financeiro estava novamente à vista. Cláudia, por sua vez, vivia no auge do seu sonho, e descobria que ele era oco. A sua cozinha de revista fora o palco de uma festa de inauguração espetacular. Mas, na manhã seguinte, no silêncio da casa, enquanto olhava para as superfícies de mármore impecáveis, sentiu um vazio tão vasto que a assustou. As suas amigas eram superficiais, o seu casamento, uma parceria de conveniências. A sua vida perfeita parecia um cenário de teatro, e ela não gostava da peça. Numa noite, o seu filho, Pedrinho, queixou-se de uma dor de ouvidos. A febre subiu rapidamente. E, enquanto ela cuidava do menino, a colocar compressas frias na sua testa, uma memória, há muito enterrada, veio à tona. A memória dela mesma, com 7 ou 8 anos, a arder de febre. E a memória do seu pai, Jonas, a passar a noite inteira sentado ao seu lado, a contar-lhe histórias das suas viagens, a sua voz calma e grave um porto seguro na tempestade da sua doença. A memória era tão vívida, o sentimento de segurança e de amor incondicional tão real, que Cláudia sentiu uma pontada de algo que ela não sentia há muito tempo. Culpa. E uma saudade tão aguda que lhe cortou a respiração. Pela primeira vez, ela perguntou a si mesma, o que foi que nós fizemos? Foi nesse estado de fragilidade que ela recebeu a chamada. Era Dona Elvira, de Coroas. Com uma voz a tremer de preocupação, ela contou que Jonas desaparecera. Deixará uma carta. E que um homem mau e perigoso o procurava. A notícia, para Cláudia, foi uma facada. Para Sérgio, quando ela lhe ligou,
Foi uma oportunidade. Piratas. Tesouro. A ganância reacendeu nele, mais forte do que a culpa. Eles decidiram ir para Coroas, cada um levado pela sua própria e contraditória motivação. Cláudia, por uma centelha de remorso. Sérgio, pela chama da cobiça. A sua chegada a Coroas foi a de dois extraterrestres a aterrar num mundo estranho. Ramiro, a observá-los da sua toca na praça, viu-os. E viu a sua oportunidade. Abordou-os com uma falsa oferta de parceria, a pintar a sua busca como uma legítima transação de negócios que o pai deles deixará por terminar. Sérgio, cego pela promessa de riqueza, caiu na armadilha. Cláudia, aterrorizada mas sem força para se opor ao irmão, foi arrastada com ele. Eles eram agora os cães de caça de Ramiro, a farejar o rasto do seu próprio pai. E, na sua ingenuidade, Dona Elvira deu-lhes a pista final, a cascata das almas. Enquanto a sua perdição se aproximava, Jonas travava sua própria batalha pela sobrevivência. Uma queda estúpida, uma perna partida, a febre a subir. O seu refúgio na gruta tornará-se uma armadilha mortal. Com um último e sobre-humano esforço de vontade, ele arrastou-se, durante um dia e uma noite, até uma cabana de caçadores abandonada, perto da cascata. E ali, à beira da inconsciência, ele acendeu uma pequena fogueira, um último e desesperado sinal de vida. O fio de fumo foi o farol que guiou os seus perseguidores. A confrontação, na clareira em frente à cabana em ruínas, foi brutal e rápida. Ramiro e os seus homens encurralaram-no. Mas o velho Jonas, no seu último reduto, tinha uma última cartada. Usou a fogueira para incendiar a cabana, a criar uma cortina de fumo e de caos. Na confusão, tentou fugir. E Ramiro, a sua paciência esgotada, ergueu a sua arma. Foi nesse momento que os filhos, finalmente, fizeram a sua escolha. Cláudia, ao ver a arma apontada para o pai, gritou e atirou uma pedra, um ato fútil de desespero. Sérgio, ao ver a sua irmã a tornar-se um alvo, atirou-se a um dos capangas, num ato de coragem nascido do pânico. A sua bravura foi inútil. Ele foi derrubado com uma coronhada. Mas a sua distração, o seu sacrifício, fora o suficiente. Das árvores, surgiram os homens da montanha. Mestre Afonso, alertado pela presença contínua de Ramiro e pelo desaparecimento de Jonas, reunirá os caçadores e os garimpeiros da região. Numa batalha breve e violenta, eles subjugaram os bandidos da cidade. A comunidade salvara o seu amigo. O rescaldo foi uma cena de dor e de redenção. Jonas, ferido e febril, foi resgatado. Sérgio, com a cabeça a sangrar, foi cuidado por uma Cláudia em prantos. Ramiro e os seus homens foram amarrados, à espera da justiça. E a cabana, o símbolo do refúgio de Jonas, ardeu até as fundações, a sua fumaça a levar para o céu a história de uma família que se perderá e que, no fogo, talvez tivesse encontrado o caminho de volta. A viagem de regresso à civilização foi numa sucessão de ambulâncias e de salas de emergência. A justiça oficial, quando finalmente chegou, foi rápida a prender Ramiro e a sua quadrilha, que, para salvarem a sua própria pele, confessaram tudo, a implicar o barão numa rede de crimes que finalmente o levaria à ruína. Mas a verdadeira justiça, a mais difícil, estava a ter lugar num quarto de hospital silencioso. Jonas, a recuperar de uma pneumonia e do seu tornozelo partido, estava numa cama. Na cama ao lado, com a cabeça enfaixada, estava Sérgio. E, numa cadeira entre os dois, a velar por ambos, estava Cláudia. Durante dias, o silêncio entre eles fora profundo, quebrado apenas pelo som das máquinas do hospital. E então, numa noite, Sérgio acordou. Olhou para o pai. E, com uma voz rouca, ele confessou. Não a sua ganância, não os seus planos. Confessou o seu medo. O medo de ser um fracasso, o medo de não ser tão bom como seu pai, o medo de que o dinheiro pudesse preencher o vazio que sentia por dentro. E, pela primeira vez, ele não culpou ninguém. Apenas assumiu a sua própria e miserável escuridão. Cláudia, ao ouvir, pegou na mão do irmão e na do pai. E confessou também a sua própria vacuidade. A sua inveja, a sua necessidade de aprovação, a sua vergonha das suas origens simples. Jonas ouviu-os. E, ao ouvir a verdade nua e crua das suas fraquezas, ele viu, finalmente, não os monstros que o tinham abandonado, mas as crianças perdidas que ele nunca soubera como guiar. Ele apertou as mãos deles. A febre passou, sussurrou ele.
A febre da sua ferida, a febre da ganância deles, a febre da sua própria dor. E, naquele quarto de hospital, sob a luz fria de lâmpadas fluorescentes, uma família, que morrera numa paragem de autocarro, começou, timidamente, a renascer. O epílogo desta história não foi de riquezas, mas de valor. A mina da Opala Fantasma, cuja localização Jonas finalmente revelou às autoridades, foi declarada uma reserva geológica nacional. As poucas pedras que Jonas guardara, e que foram recuperadas, foram vendidas num leilão internacional. A sua parte da fortuna, que ainda era imensa, foi usada para criar o Fundo Lourdes Almeida, em honra da sua esposa, uma instituição para financiar pequenas bibliotecas e centros de artes em cidades do interior esquecidas, como Coroas. A cidade de Coroas, pela sua bravura, recebeu a sua própria recompensa. Jonas financiou a construção de um novo centro de saúde e de uma escola. Mestre Afonso e Dona Elvira tornaram-se os heróis locais, os guardiões da história do dia em que a pequena cidade enfrentou os lobos da cidade grande. E os filhos? A sua redenção não foi fácil nem rápida. Sérgio, depois de cumprir uma pena leve por cumplicidade, recusou a ajuda financeira do pai. Como sua própria penitência, ele foi trabalhar. Não como executivo, mas como motorista de caminhão numa empresa de transportes, a percorrer as mesmas estradas que o seu pai percorrera, a encontrar na solidão da estrada uma paz que nunca conhecera. Cláudia voltou para São Paulo, mas não para sua antiga vida. Divorciou-se. Vendeu o seu apartamento. E, com o pouco dinheiro que lhe restou, abriu um pequeno negócio, um café, um lugar simples e acolhedor, onde ela mesma coava o café e servia os bolos. Encontrou na simplicidade e no serviço a dignidade que a riqueza nunca lhe dera. A cena final acontece anos mais tarde. Na praça principal de Coroas, foi inaugurado um pequeno museu, o Centro Cultural e Geológico Jonas de Almeida. No seu interior, há exposições sobre as pedras da região, sobre a história do garimpo. E, numa vitrina central, sob uma luz suave, está uma única pedra polida, a primeira Opala Fantasma que Jonas vendera a Mestre Afonso, que a doou de volta à cidade. Na inauguração, Jonas, agora um velhinho de sorriso sereno, está sentado num banco da praça. Ao seu lado, está Cláudia, e o seu filho, Pedrinho, agora um rapazola. Do outro lado, está Sérgio, de visita, o seu rosto mais velho, mais cansado, mas com uma calma nos olhos. Eles não são a família perfeita dos retratos. São uma família real, cheia de cicatrizes, de remendos, de silêncios. Mas estão juntos. Jonas olha para os seus filhos, para os seus netos, para a comunidade que o salvara e que ele, por sua vez, ajudara a florescer. Ele nunca mais voltou à sua gruta na montanha. Não precisava. O seu tesouro, o verdadeiro, estava ali, à sua volta, a brilhar com uma luz muito mais quente e mais duradoura do que a de qualquer pedra preciosa. A sua longa viagem terminara. E o velho vendedor de histórias, o homem que fora abandonado na escuridão, tornará-se, ele mesmo, um porto de abrigo.